SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Olá, amigos do Floripa em Foco. Bem-vindos a mais este programa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, nesta semana com o atual secretário de Assuntos Educacionais, por diversas vezes coordenador geral do SINT, o professor Luiz Carlos Vieira. Boa tarde, professor, bem-vindo. Boa tarde, Silvio, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham aí pela TV Floripa, nosso programa semanal. Certo. O professor já está assim há algum tempo, né? Foi vereador na cidade de Itapema, presidente do SINT, então está um pouco afastado do seu local de trabalho efetivo, que é a sala de aula. Mas está acompanhando as ocupações das escolas de perto, não está, não? Estamos acompanhando sim, Silvio, e acompanhando junto com os demais trabalhadores, né, que também, através do sindicato, tem acompanhado e feito a mobilização, ajuda, apoio né, a essa luta dos estudantes. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e, obviamente, com uma perspectiva muito positiva, né, de que nós possamos aí conseguir reverter essas ameaças que estão pairando sobre o Brasil, né, sobre a classe trabalhadora. E dá parabéns, né, a esses estudantes que estão conseguindo oxigenar, né, as lutas populares, a defesa dos direitos dos trabalhadores. Inclusive, na última sexta-feira, que foi o dia 11, o Dia Nacional de Paralisações, teve uma grande movimentação e que foi justamente prestigiar uma escola que está paralisada, né, que está ocupada. Né? Exatamente. Nós tivemos aí, né, Silvio, várias manifestações no Estado. Em todas essas manifestações nós tivemos a presença dos estudantes. Houveram várias pelo Estado? Várias pelo Estado. E a manifestação pelos estudantes, obviamente, foi o ponto alto desse dia 11. Porque a greve nacional, a greve do dia 11, chamada para o dia 11, não é só para o dia 11, né? Nós temos também dia 25. Na verdade, é um ensaio geral para a greve geral. Né? Nós estamos, que todo o movimento social e o movimento sindical está trabalhando para que nós possamos realmente parar o país e demonstrar aos nossos governantes que estão aí, que golpearam não só o poder, mas golpearam a classe trabalhadora, para demonstrar nossa indignação. Então, o povo catarinense, de uma maneira geral, deu a resposta, os trabalhadores, os estudantes deram a resposta que nós estávamos precisando. E, obviamente, os estudantes são esse novo fôlego que o movimento social, né, que esse movimento de luta, de resistência está necessitando. Não tão longe disso, nós estamos vivendo aí os 100 anos, né, da Guerra do Contestado, da guerra que foi a guerra de resistência nesse território catarinense, que inclusive, já quero aproveitar aqui e fazer um gancho, dia 18 e 19 nós teremos um seminário em União da Vitória, cujo tema vai ser justamente esse, né, a questão dos 100 anos do contestado, resistência. É um seminário aberto aí a todos os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que será realizado em União da Vitória, inicia na sexta-feira à noite e depois continua o dia todo, né? Sábado e domingo. Sexta e sábado. O SINT que está organizando? O SINT juntamente com a APP do Paraná. A APP é a Associação de Pais e dos Professores do Paraná. Sindicato, a APP sindical. União da Vitória já é no Paraná, né? É no Paraná, divisa com Porto União. Que fica em Santa Catarina. Porto União de um lado, só o Rio divide. Só o Rio. Então, estamos fazendo também esse seminário, né, de resistência, mas para dizer, Silvio, nós tivemos aqui em Florianópolis, então no dia 11, o encontro, o ápice desse movimento, o encontro dos estudantes que vieram da UFSC, né, caminhando aí por 10 quilômetros, mais ou menos, junto com os trabalhadores que se reuniram na Praça Tancredo Neves e foram até o IFSC, né, que está ocupado. Foi o IFSC o local de manifestação? O local de manifestação, então foi em virtude disso, teve o apoio, né, e toda essa mobilização, então se destacou isso. Obviamente a população está percebendo que eles serão os grandes prejudicados. Mas também nós tivemos na região oeste, né, várias manifestações, principalmente em Chapecó, que nós tivemos aí cerca de 7 a 8 mil pessoas participando, né, de vários movimentos, de vários sindicatos. Aí nós tivemos aí o MST, o Movimento dos Atingidos pela Barragem, o MAB, né,
o movimento das mulheres camponesas. Que é dos servidores públicos. Exatamente, lá, o movimento estudantil e vários outros sindicatos, e principalmente também os sindicatos municipais, né, dos servidores públicos municipais e outros sindicatos da iniciativa privada. Então, o destaque em Chapecó foi o abraço ao INSS, né, que na verdade toda essa mobilização é contra a reforma da Previdência, né, contra as reformas trabalhistas, contra a PEC 55 agora, contra a medida provisória 746, que é a reforma do ensino médio. Então, teve esse abraço no INSS, teve também um ato feito em frente à Gered, pelas escolas ocupadas. Chapecó é uma das cidades que nós temos aí 6 escolas ocupadas, né? Gered é a Gerência Regional de Educação. De Educação do Governo do Estado. Do Governo do Estado, lá em Chapecó. 6 escolas em Chapecó ocupadas? 6 escolas ocupadas em Chapecó. E tem universidade lá também ocupada. Sim, eu estou falando da rede estadual. Da rede estadual. Nós temos também escolas em Abelardo Luz ocupadas. Hoje, na data de hoje, mais uma escola de São Miguel do Oeste, né? A escola São Miguel foi ocupada hoje. Então, São Lourenço do Oeste, que foi a primeira. Foi a primeira que as escolas estaduais ocupadas, né? Agora, de uma maneira geral, o Instituto Federal, né, estão sendo ocupados, as universidades, a Universidade Fronteira Sul, a UDESC, o CFH, o Centro de Filosofia e Humanas da Federal. Então, a mobilização está acontecendo de norte a sul, né, do país. Em Santa Catarina nós também temos aí grande número de escolas ocupadas, tanto federais quanto também agora começando as escolas estaduais, né? Exemplo de outros estados como o Paraná. Na região sul, a concentração ela foi em Criciúma, né? Foi em Criciúma, que teve também um bom número de participação, né? Foi na Praça Nereu Ramos. Para falar no Oeste e não fazer injustiça, né? Nós tivemos também em Concórdia, Xanxerê, Pinhalzinho, Dionísio Cerqueira, Joaçaba, São Miguel, Palmitos, Joaçaba e Xaxim. Na região do sul, nós tivemos então Criciúma, que daí depois à noite em seguida teve um teatro na Unesc, né, o Coletivo da Democracia, que encenou a peça, né? Coletivo pela Democracia. Exato. Teve um teatrinho? Exato, tem um teatro lá que fez um teatro sobre o julgamento do popular de Michel Temer, né? Lógico, já foi julgado até aqui. Na verdade é um teatro, né, que para encenar realmente como foi toda essa questão do golpe. Na região serrana nós tivemos em Lages, né, Curitibanos, Correia Pinto, Fraiburgo. Campos Novos. Nós tivemos em Caçador também e no Planalto Norte, Caçador e Canoinhas com atividades também. Na região do Vale, Blumenau, Ituporanga, né, e Rio do Sul, que tem escolas federais ocupadas. Na região norte, Joinville, Jaraguá do Sul e Itapoá. Joinville e Itapoá se juntaram, né, na Praça da Bandeira em Joinville, mas teve em Jaraguá do Sul também manifestação. Então, quase todas as regiões, todas as cidades maiores, digamos assim, polos, né, nós tivemos manifestação dos trabalhadores e estudantes contrário, com essas bandeiras, né, que já levantei aqui. E para nós foi uma resposta positiva dos trabalhadores. É a denúncia que esses projetos colocados aí não ajudam, não atendem a classe trabalhadora, mas atendem o interesse, né, dos banqueiros, da elite desse país. Então foi muito importante essas atividades, Silvio. É sempre bom lembrar também, né, professor Vieira, de que esse corte nos programas sociais, essa intenção de congelar os investimentos e os salários dos servidores públicos por 20 anos, a desculpa é sanar as dívidas, as contas públicas, né? Só que tem uma informação, além dessas escolas paralisadas, que não dá na grande mídia, que é o grande ralo por onde está indo o dinheiro público, né? De todo o gasto público, 20%, que é uma quantidade bastante grande, né, dos gastos públicos anuais, 20% vai para saúde, SUS, hospitais, aposentadorias, que é um gasto volumoso. 20%, é bastante. Mas a mídia não fala que 47% vão para os banqueiros. Para os banqueiros. Aí é que está a sangria. E não se ouve falar nisso. Não, outra... Por que será, professor?
Porque, obviamente, o ajuste fiscal, o ajuste que não é só essas leis, né, tem todo um projeto macro, que tem várias outras leis, que uma depende da outra. Por exemplo, a PEC 55 é apenas uma das leis, né, junto com o PLP 257, que é aquela questão da dívida, do perdão das dívidas, do parcelamento da dívida dos estados, né, que está atrelado à PEC 55 também, as duas junto. Vem juntamente com a questão da exploração do pré-sal, né, do regime de partilha, né, da exploração do petróleo, que agora foi colocado para as empresas privadas. Justamente vem a reforma do ensino médio, que aí atinge na área da educação, tá? E todos os cortes que nós estamos vendo na saúde. Quer dizer, a PEC 55, ela não funciona e não vai funcionar, ela vai ser apenas um carro-chefe, carro-chefe, mas que ela não vai dar em nada se não tiver reforma da Previdência e reforma trabalhista. Então, portanto, por quê? Porque os banqueiros, o sistema financeiro e a elite, elas não querem repartir o lucro. Então, se eles estão ganhando, um exemplo, né? Se eles estão ganhando 30% hoje, eles não querem ganhar 29% para poder manter aquilo que tem, né, de programas sociais. E os cortes justamente vêm da classe trabalhadora. Então, o trabalhador, que são a maioria dos países, né, vai privilegiar uma minoria, que é a elite. Então, os banqueiros, obviamente, nós nunca tivemos, né, um parlamento tão conservador da forma que temos hoje e com os interesses bem aí amarrados, né, com essa classe. Com a elite dominante. Com a elite dominante. Então, portanto, o que cabe aos trabalhadores é espernear, lutar para que não possa reverter contra a sua classe vir mais essa retirada de direitos. Então nós estamos fazendo a nossa parte, os estudantes estão fazendo a nossa parte, os trabalhadores e todo o movimento, a sociedade em geral. Nós também pensamos e fizemos a análise que a grande massa ainda não conseguiu perceber quais são os efeitos dessas medidas todas, não conseguiu ainda perceber, porque ela leva um tempo ainda, né? É uma questão até pedagógica, né? E também pela grande mídia, obviamente. Eu repito a pergunta, por que isso tudo não aparece na grande mídia? Não aparece justamente porque é o poder, né? Essa é também uma das facetas do poder. Faz parte, né, da questão ideológica, né? Para manter a sociedade como está. Ela é uma dos tem que ser mal informada. Mal informada. Não só a grande mídia, né? Mas tem outras superestruturas, né? Que a mídia está inserida no meio. Que a mídia é uma delas, né? Uma delas, junto com os banqueiros. Junto com os banqueiros, junto com as transnacionais. Com a questão religiosa, né? Com a religião. Apesar de que nós já tivemos uma manifestação muito positiva da CNBB, que já se posicionou contrária à PEC 55, né? E nós sabemos que até dentro da igreja tem uma divergência com relação a isso, mas de um modo geral, pela linha que vem adotando até mesmo o próprio Vaticano, né? A CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né? Que é uma instituição orientadora, né? da questão das políticas da Igreja Católica, já se manifestou isso contra, e também em um dos seus grupos de trabalho, também já se manifestou contra as outras medidas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, privatização, terceirização e outras medidas de enxugamento do Estado. Então, quer dizer, é importante dizer que a Igreja Católica, ela está se posicionando também, né? Está se posicionando. A gente sabe que essa linha vai ajudar bastante, porque a igreja tem uma capilaridade também, né? É uma outra força. A maior igreja ainda. Exatamente, e tem o seu papel. Precisamos trabalhar isso com tranquilidade também, porque senão ela também transforma ao invés de ajudar, né, transforma também contra a própria luta dos trabalhadores. Mas é um grande reforço, obviamente, para todos nós, né?
e outras instituições. O movimento sindical está bastante unificado nesse sentido, né? Óbvio que não há um consenso perfeito, mas nunca esteve tão unificado quanto nós estamos agora nessa luta, tanto que fechamos grandes atos e datas para que possamos fazer as manifestações. Então, as centrais estão trabalhando nessa perspectiva, o movimento social também está compreendendo isso, tanto que nós tivemos a presença deles, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil todo, os movimentos sociais estando aí na linha de frente, né, sendo vanguarda das questões. O movimento estudantil, né, muito importante, que é a nova geração que está vindo aí. Essa geração, praticamente, elas não viveram os anos da ditadura, né? Elas não viveram todo o período de recessão econômica que nós vivemos nos anos 90 e toda aquela problemática. Inflação de 900% ao ano. Ele não viveu aquela problemática, mas hoje eles estão conseguindo entender que isso será muito ruim para a nossa classe, a classe trabalhadora, que agora começou a ter alguns direitos ainda sendo reconhecidos, né? E avançamos em várias áreas, como direitos humanos, né? Da justiça social. Nós conseguimos nesse momento alguns avanços, então nós não podemos perder isso, nós temos que continuar nessa batalha, nessa luta. E lutando para defender. Exatamente, o que tem, né? É esse o papel nosso, o papel enquanto sindicato, o papel enquanto classe trabalhadora. Então precisamos nos reconhecer também enquanto trabalhadores para podermos buscar essa emancipação, né, da nossa classe. Eu pude conversar com uma menina que está na ocupação do IFSC, um Instituto Técnico Federal aqui de Santa Catarina, no campi da Avenida Mauro Ramos, e ela disse que quem quiser ir lá visitar, acompanhar as atividades diárias que eles mesmos organizam, é só chegar lá. E se quiser contribuir também levando legumes, frutas, pão, o que for para ajudar, até um apoio moral eles estão aceitando bem, né? Aliás, essa é a dica para todos, né? Essa questão da solidariedade. Então, todas as ocupações estão de portas abertas a todos aqueles que queiram contribuir, né? A contribuição aí é de todas as maneiras. E é muito importante e interessante que as ocupações, elas estão ensinando mais do que propriamente os estudantes na sala de aula. Porque lá eles têm toda uma atividade programada durante o dia, onde eles fazem o debate de forma horizontal com todos, tiram as dúvidas, vem gente especializada em vários assuntos que está trabalhando essa questão da cidadania, né, a questão da informação realmente para esses estudantes. Então, há lindíssimos depoimentos de todos aqueles que estão ocupando, né, que realmente estão aprendendo mais do que se estivesse na própria sala de aula. Reconhece isso. Não só com as palestras de especialistas, de pessoas ilustres, né, que vão lá para repartir, mas organizando a cozinha, a segurança, a comunicação, as tarefas. A limpeza, as tarefas diárias. Estão dando um banho. Estão dando um banho. Muito organizado, muito... E no CFH, no Centro de Filosofia e Humanas da UFSC, diz que as meninas tomaram a dianteira e cuidam da segurança e da comunicação, e os meninos foram mandados para a cozinha, né? Isso é importante, né? Porque há uma quebra de paradigma, né, nesse sentido, né, da questão do próprio olhar, do gênero, dessa discussão, né? De que um aprendizado um aprendizado único, horizontal, né, onde todos os seres humanos, né, têm os mesmos direitos e os mesmos deveres e têm as mesmas condições de executar as mesmas tarefas. E talvez muita gente tenha aprendido alguma coisa nesse sentido, né? Muito. Então, acho que muitos de nós deveríamos estarmos lá também para aprendermos, né? Nessas situações, aprendemos algumas questões aí. Tem até aquele vídeo daquela estudante no Paraná, de 16 anos, Ana Júlia, que discursou na Assembleia Legislativa do Paraná e que viralizou o discurso dela. Ela foi no Senado também, né, na audiência pública. E ela falou que lá eles estão aprendendo muito porque eles são obrigados a ver o que a mídia está falando, a discutirem, a digerirem. Exatamente. A ter essa análise crítica, né, reflexiva, né, e crítica das verdadeiras informações. Porque aquilo que passam para nós... É filtrado, né? É filtrado. Eles só passam aquilo Quando passam, né? Quando passam, é filtrado. A gente precisa também aprender a decodificar essas informações. Então, é nesse sentido que as pessoas
tem que ler muito mais naquilo que não é passado do que propriamente dito naquilo que é falado, dito e escrito. Tem que procurar não só o que é dito, como é dito, mas procurar o que não é dito. Exatamente. Isso talvez é o mais delicado. diz mais do que propriamente dito. É verdade. O professor falou que vai haver uma outra paralisação no dia 25 agora de novembro. Exatamente. Então foi marcado duas paralisações, né, duas greves geral, dia 11 e dia 25, que também está sendo chamado aí e está sendo organizado pelas centrais. Então, nesse sentido ainda nós não temos o escopo, né, só Está temos sendo a data, organizado. mas os trabalhadores, estudantes serão chamados, obviamente, para fazer parte, para engrossar esse coro, para engrossar essa luta ainda mais aí no sentido de buscar realmente uma greve geral. Como eu disse no início, isso estão sendo várias questões que estão sendo trabalhadas como um ensaio geral para uma greve geral no país. Por tempo indeterminado. Né? Aí vamos definir, né, as centrais vão definir, que são as instituições, né, que organizam, digamos assim, a classe trabalhadora do Brasil, né, quase todos os sindicatos, né, a sua grande maioria estão organizados através das centrais. Então, vem esse discurso para unificar realmente. Né? Bem, vamos para questões práticas, né, da luta, conversando aqui com o professor Luiz Carlos Vieira, atual secretário de Assuntos Educacionais, ex-coordenador geral por várias gestões do SINT, o Sindicato dos Professores da Rede Pública de Ensino aqui de Santa Catarina, o SINT que está lançando o número 2 da revista Praxis. Deixa eu mostrar aqui a capa. Esse aqui é um personagem do folclore brasileiro também, né, que está na capa, professor. Exatamente, é o Curupira. Curupira. Aí a leitura pode ser, todo mundo pode fazer alguma leitura, né? Ele tem os pés para trás, né? Essa característica. É o defensor da floresta. Defensor da floresta e tudo. Então, quer dizer, de certa forma, a gente percebe que toda a política nacional, tudo aquilo está voltando, né? Nós estamos há uma regressão aqui. Então, estamos num retrocesso. Retrocesso, né? Então, ele, ao mesmo tempo que marca uma questão, ele também marca esse retrocesso pelos pés, né, que estão virados para trás, né, então ele tem toda uma significação. E é mais ou menos o conteúdo da revista. É mais ou menos o conteúdo da revista, né, ela tem aí vários temas, né, Silvio? O avanço conservador. Exatamente, a gente trouxe aqui para também a categoria e também toda a classe trabalhadora que vai ter acesso, foi feito um grande número, né, para a gente poder também distribuído a todas as escolas. Distribuir nas escolas, no movimento sindical, nos movimentos sociais, para que isso também possa ir para a casa das pessoas, para as escolas, e as pessoas possam se apropriar do conteúdo, criticar, acrescentar. Para gerar uma análise crítica. Gerar uma análise crítica. Então nós temos aí a discussão sobre a PEC, né, que é essa emenda constitucional que nós estamos discutindo, a 55 agora, sobre o golpe. Nós temos a questão da gestão da educação numa perspectiva transformadora, porque nós estamos trabalhando hoje as escolas ocupadas, a grande maioria delas, né, Paraná, por exemplo, os diretores são eleitos, né, pela própria comunidade. Lá conseguiram também, manter. Né, sim, lá mantém. Outra discussão é a questão da violência, né, a violência aqui tratada da questão dentro da própria questão da literatura, mas em sala de aula, para como trabalhar esse tema, né, nessa questão. Nós estamos aí com também a reforma do ensino médio, e aqui trata da Base Nacional Curricular, né, que fez aí um debate nacional, apesar de nós temos críticas sobre ele, nós temos também que apresentar a nossa posição, então aqui tem uma posição também nossa. A questão da diversidade, né, que nós estamos fazendo aí, falando na escola como trabalhar essas questões, e outros sobre o bullying, sobre vários outros assuntos que é encenado aqui dentro da nossa revista. Espero que ela tenha um bom proveito, né? Eu vou deixar esse exemplar aqui para que vocês possam também conhecer também. Se precisar de mais, nós temos mais também no SINT. Certo. Essa é o número 2. Número 2. Né? Número 2. É 50 anos do SINT, né? Já produzimos, foi a primeira, né? Foi a primeira. Essa é a segunda. Né? E queremos aí a cada semestre, né? Olha que bonito isso. Tá trabalhando. Cada semestre a periodicidade vai ser semestral. Semestral. E parabéns ao Amilcar, né, que é quem fez o Amilcar, ele é o nosso colaborador, né, que trabalha na diagramação e toda a discussão. Um jornalista muito competente. Ele sempre
tanto da primeira quanto dessa, né? Ele que... Tá bonita, né? Tá bonita, tem... Foge daqueles jornalões, né? Exato. Assépticos, colorida, fácil de ler. A revista ela trabalha numa perspectiva que dá vontade de você ler um artigo, dá outro artigo, né? Então todos os artigos eles estão bem construídos no sentido de ter uma unidade no discurso. Tem uma unidade e tem conteúdo, né? A gente se alimenta com isso, né? Sim. Não é se aliena com isso. Muito bem. Primeiramente, distribuído para as escolas públicas, para as entidades sindicais, mas quem quiser vir aqui a Vidal Ramos, 31 no edifício José Daus. Nós vamos distribuir, né, Silvio, como eu disse, para as escolas, para o movimento sindical, para o movimento social, para as entidades. Não está à venda? Não está à venda, mas a gente vai distribuir ela aí para quem se interessar, Vamos, pelo conteúdo crítico dela. Conteúdo crítico. Muito bem, parabéns ao Cinti, 50 anos, preparando aí alguns eventos para comemorar, né? Já comemoramos, né? Fizemos um evento, mas assim, o evento dos 50 anos é a luta, né, Silvio? Eu ia dizer, o maior evento é a luta. É a luta, não tem outra saída. Né? Comemora a vitalidade de uma entidade, é a sua luta, a sua capacidade de organização, mobilização. Né? Então a gente está ainda aprendendo, obviamente, com tudo isso, mas faz parte da nossa, do dia a dia. Conversamos com o professor Luiz Carlos Vieira, atual secretário de Assuntos Educacionais do Cinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Lembrando a você, telespectador internauta, que o Floripa em Foco do Cinti roda toda quarta-feira, 2h30 da tarde, e também às 22 horas da quarta-feira. Fica disponível na página do Cinti, cinti-sc.org.br, mas se você está assistindo nesta quarta-feira, ainda dá tempo de nos dias 17, 18 e 19 participar desse seminário. 18, Silvio, 18 e 19. 17, só 18 e 19. 18 e 19. Por que eu botei o 17 aqui? Né? Bom, enfim, fica mais fácil ainda, né, de você acompanhar e se programar para quem mora aí na região de União da Vitória e Porto União, seminários sobre os 100 anos do contestado, que é outra coisa que não aparece na mídia, né? Que não aparece na mídia, foi 100 anos de resistência, né? De resistência. A primeira vez que usaram aviões para jogar bombas dentro de um conflito, né? Vale a pena. Aonde que vai ser lá em União da Vitória isso? Bom, em 2 locais, né? Vai ser na Uniguaçu e na Unesp, lá, né? Na universidade. Então, nas universidades, é só procurar no Google. No Google ali tem, né, o endereço certinho lá. Eu não tenho aqui de cabeça, não trouxe, mas... É muita coisa também para carregar. A sua pasta já é muito cheia de documentos, professor. Okay. Valeu a presença, uma boa semana. Valeu, Silvio, um abraço a todos e vamos à luta. Vamos à luta. Na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Cinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.cinti-sc.org.br.